Glória a Deus, seja bem-vindo nessa terça-feira de gerar, seja bem-vindo nessa semana, que faz parte do mês do envio e essa semana em especial anunciando o pensamento vivo. Eu estou aqui numa nova localização, mas sempre localizada no meu espírito, anunciando palavras de vida eterna. Essa é a nossa alegria e é isso que nós geramos todos os dias, palavras de vida eterna. Se você dá uma olhadinha aqui no canal, as palavras de todos os dias sempre são palavras de vida eterna, palavras que despertam o teu espírito para você ter esse pensamento vivo. Nós temos a mente de Cristo e essa é a realidade de quem tem um pensamento vivo. Quantas vezes você se deparou com um pensamento de morte e você se relaciona com esse pensamento? Sabe que o primeiro pensamento nós não controlamos, né? Vem o primeiro pensamento e vem o segundo e o terceiro e vem uma sequência de pensamentos que se você não controlar, não do controle teu humano, mas do espírito que está em você, que te dá domínio próprio, você começa a pensar as coisas que são naturais. Por isso que em Colossenses fala sobre pensar nas coisas lá do alto. Quando você pensa nas coisas do alto, você busca as coisas do alto, você está se enchendo daquilo que vem do alto. Mas o inimigo quer, a tua carne deseja as coisas que são naturais, que você fique condicionado a pensamentos naturais, a tua matemática humana, aquela conta que não bate, e aí você não tem um resultado celestial, não tem um resultado do testemunho, porque esse resultado é só para quem realmente tem esse pensamento vivo. Maria Madalena teve uma experiência com o Senhor Jesus lá no Jardim da Tumba. Ela estava com um pensamento de morte, que ela ia encontrar um corpo morto. Mas ela encontrou um túmulo vazio. Aleluia! Sabe por que o túmulo estava vazio? Porque ela teria o seu espírito cheio do derramado do Senhor, a dispensação que viria após a ascensão de Jesus. Então, quando ela quer tocar em Jesus, ele fala, não me toques, porque eu vou para junto do Pai. Quando ele fala aquilo, ele traz para ela um envio. Vai e anuncia esse verbo vivo, anuncia o pensamento vivo, anuncia a verdadeira vida, anuncia para os teus irmãos que Cristo ressuscitou. Então essa é a verdade de Maria Madalena. Não era um corpo morto que ela estava esperando enxergar. Mas agora ela sai do corpo físico de Jesus para fazer parte do corpo místico de Jesus. Ela sai de uma situação que é natural para entender o espiritual. E glória a Deus, irmãos, porque temos essa palavra de vida, que eu quero declarar hoje sobre você. Você tem não mais a alma vivente, mas o espírito vivificante. Porque nós renunciamos o primeiro Adão e ficamos com a renúncia do último Adão, aquele que renunciou todas as coisas para te dar a verdadeira vida. E hoje, nessa terça-feira de gerar, nós vamos gerar uma nova referência contra os pensamentos de incredulidade, pela certeza da ressurreição. O Senhor deseja que você tenha uma vida de ressurreição. Essa vida de ressurreição, e tá tudo aqui ventando bastante, balançando bastante, glória a Deus por todo esse mover. Aleluia. Mas o Senhor deseja que você acesse essa vida em ressurreição. Porque se morremos com Ele também ressuscitaremos. Sabe que eu lembrei da vara de Arão. Porque a vara de Arão é o assunto até, inclusive, hoje do matinal, do revivamento matinal, fala daquele bordão de uma vara. Imagina que estavam as varas dos líderes das tribos de Israel, estavam ali à disposição para o Senhor mostrar a escolha dele. E a única vara que floresce e frutifica é a de Arão. Só que a questão é que nenhuma vara frutificaria ou floresceria, porque a vara é um cajado que foi arrancado. Ele não está mais numa árvore, ele não está mais preso a nada para ter uma seiva, para poder ali frutificar, né, para ser frutífero. Não, é algo que foi arrancado. E ele tem agora uma única função de ser um cajado. Então o Senhor, ele faz o cajado de Arão como uma demonstração da sua escolha, frutificar e florescer. E isso é a marca da ressurreição, daquilo que estava morto e sem vida. Mas floresce porque a escolha de Deus
é essa, ele nos escolheu para ressuscitarmos com ele. Então você vai escolher hoje ter um pensamento vivo. Você vai escolher hoje que a vida habita em você. Então a palavra é viva, poderosa e eficaz. Você tem o verbo vivo que habita em você. Você tem essa palavra viva nos teus lábios. Você tem a vida do Senhor. Aleluia. Deixa soprar esse vento e receba mesmo o fluir do Senhor. O vento sopra aonde quer, e aqueles que são vivos, ressurretos no Senhor, que têm um pensamento vivo, eles podem seguir esse vento, aquilo que ninguém está enxergando, mas nós sentimos, aquilo que não é palpável, mas como eu não posso pegar, mas me toca. O Senhor queria dar para Maria Madalena a experiência que ela seria tocada, não ela tocaria o corpo físico, mas ela seria tocada pela dispensação do Senhor, agora fazendo parte do corpo místico de Jesus na terra. Glória a Deus. Irmãos, então vamos gerar essa nova referência. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. A ressurreição é um portal. A ressurreição, ela é um acesso, é um novo ambiente. E o Senhor deseja que você e eu vivamos nesse ambiente de ressurreição, respondendo com ressurreição. Então eu não me relaciono com a morte em cada ambiente que eu vou. A minha resposta é uma resposta de quem ressuscitou com Cristo. Eu não posso ter palavras condicionadas, pensamentos condicionados, agir de uma forma condicionada, porque infelizmente isso me aconteceu. Ou fatalmente aquela situação trouxe algo negativo. Não posso validar essas coisas porque eu estou no ambiente de ressurreição. Então essa esfera de ressurreição, ela ativa o meu espírito para outras respostas, para que eu possa olhar em tudo que eu estou vendo, ainda que seja um cenário de morte, a ressurreição. Quando o Senhor leva Ezequiel numa visão a um vale de ossos secos, ele fala e pergunta o que ele está vendo. E realmente, qual é o diagnóstico? Um vale de ossos secos, né? Sequíssimos. Mas o Senhor dá a ele uma palavra de vida nos seus lábios. Sabe qual é essa palavra? Fala para ele profetizar. Isso é a vida que habita em nós. É o que nós falamos e profetizamos. É aquilo que você declara com os teus lábios. Então o Senhor disse para Maria Madalena: vai, declara com os teus lábios. Declara a ressurreição. Anuncia aos teus irmãos. Anuncia o que é a verdade, a vida. A vida venceu a morte, essa é a nossa anunciação. Você vai entrar no hospital e vai declarar que a vida venceu a morte. Você vai olhar para o teu casamento e vai declarar que a vida venceu a morte. Vai olhar para os teus filhos e não importa o cenário que se apresenta. A nossa anunciação é da vida, da ressurreição do Senhor. Glória a Deus, porque anunciar isso é participar mesmo da gestação de uma semente. Aquela semente que foi recebida, que é a palavra do Senhor, essa semente é um pensamento. E glória a Deus, porque nós vamos ter sinapses do Espírito. Imagina que se você ouvir a voz, né? Ouvir a voz, estou esperando para ouvir a voz do Senhor, mas Ele te deu em sinapses, em pensamentos, a resposta dele. De repente você está aqui, vem um pensamento, vem uma luz, vem o despertar do Senhor. E é nessa velocidade que o Senhor está falando, na velocidade da ressurreição, daquilo que ninguém pode impedir de acontecer. E está no teu espírito, no meu espírito. Deixa o Senhor falar, deixa o Senhor brilhar, deixa o Senhor vibrar do teu espírito, que você tenha essa manifestação vibrante do espírito aonde você vai, porque aonde você entra, alguma coisa está acontecendo, um cenário novo está se formando, nós temos uma palavra de vida, e sabe o que o caos precisa? Você vai dizer, mas a minha vida está um caos. O caos precisa da palavra, a palavra resolve o caos, a palavra que vem de um pensamento vivo, que você alimentou, que germinou, e que ele deixa de ser um pensamento para você verbalizar a realidade. Não verbalize a morte, não valide a morte, não concorde com a morte, é isso que o inimigo quer. Nós vencemos a morte. Verbalize a realidade do teu espírito. E verbalizar dá corpo, dá espírito, não é verdade? Porque a palavra é viva, então você traz a existência. Haja luz e houve luz. Haja mesmo um novo cenário e vai ter um novo cenário. Vai declarando, não pela tua pretensão humana, não por aquilo que você quer para cumprir a tua vontade, estabelecer aí a vontade do teu ego. Eu me refiro à realidade do Espírito, aonde você vai, que o Espírito te toque, você sabe, é o Senhor em mim. O Deus, ele se oculta em nós e ele também se revela em nós.
E isso é a marca do corpo místico, onde você tem o Deus oculto nas pessoas e que se revela em cada um. E nós somos alimentados pelo Cristo de cada um. Glória a Deus. E eu quero declarar aqui 3 manifestações, 3 referências, né? Manifestações dessa referência para a tua vida hoje. Você vai ter uma nova referência, gerando essa nova referência diante da morte. Sabe o que é isso? Diante da morte você tem uma resposta. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios 4, do 11 ao 14. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Aleluia. Irmãos, nós estamos vencendo a incredulidade. Nós temos o espírito da fé. Eu não tenho uma possibilidade remota de alguma coisa ou uma expectativa humana. Eu tenho a fé, o espírito da fé, a certeza, em nome de Jesus. Como está escrito, cri, por isso aqui falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo está declarando, olha o que vai acontecer com a gente. Essa é a nossa verdade. Irmãos, nós falamos aquilo que nós cremos. Isso é realidade, isso é fé e isso é gerar coisas novas. Então você não vai responder ao impulso da morte. O inimigo quer que você responda ao impulso da morte. Que você tenha uma resposta básica de murmuração. Já a tua primeira resposta é uma murmuração, é uma reclamação, é uma validação humana, é um condicionamento, é aquilo que todo mundo pensa. Quando as pessoas são guiadas por um pensamento coletivo, né, manipulador, todo mundo pensa a mesma coisa. Eu não sei se eu falei aqui, se falei na rádio, mas quando tu vê várias pessoas indo para um lugar e tu não quer ir para aquele lugar, tu pensa que eu vou para outra direção, mas está todo mundo indo para lá. Então é mais fácil eu ir com todo mundo, porque se todo mundo errou, eu não estou errando sozinha, né? Mas se eu for sozinha e se eu estiver errada, eu estou sozinha nessa. Mas, irmãos, a voz que nós ouvimos do Senhor, as sinapses, elas são de vida. E, às vezes, o pensamento coletivo é de morte, de manipulação, de lavagem cerebral, que é o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, mas você não é incrédulo, você é da fé. Então você tem a luz que brilha nos teus olhos, que vai te cegar para as coisas desse mundo, mas vai te fazer enxergar o terceiro céu. Então, glória a Deus, porque nós temos uma nova referência. Você vai ter a tua soberania, porque Jesus na cruz é soberania. Aleluia. Nós temos uma certeza, que certeza é essa? Ressurreição. E aleluia, cabelo bagunçado, tudo movendo, porque é o vento que está soprando. E deixa o vento soprar. Em segundo lugar, nós temos novas referências de fé. O mundo religioso, ele quer tratar mesmo. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui. O mundo religioso, ele quer tratar toda a fé como essa possibilidade, né? O Senhor vai fazer, o Senhor um dia, quem sabe, espera, né? Colocando em nós uma expectativa humana. Mas a fé é essa certeza. Aqui em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia, você tem essa marca poderosa de uma palavra que é viva e que é espada. Nós temos essa palavra, você tem a tua referência de fé naquilo que você crê, na realidade que você expressa. Nós ressuscitamos, nós temos uma resposta diante da morte e nós temos referências de fé. Quando você abre a palavra do Senhor em Hebreus 11, o que você tem? A realidade da fé, a certeza da fé. Glória a Deus, nós temos essa certeza e em tudo você vai viver por essa certeza. Aleluia, aonde você for, deixa a palavra do Senhor expandir nos teus lábios e ocupar o ambiente. E isso é maravilhoso, quando você expressa a realidade do teu espírito e não o que o ambiente está pedindo que você fale. Quantas vezes, né, nós entramos em situações e nós somos contaminados por aquilo, né, por um ambiente, por um cenário de morte. Se você vai a um velório, né, você é contaminado por aquele sentimento de tristeza, de perda, porque nos relacionamos com a morte dessa forma, mas a morte é porta, é ressurreição, é o novo que vai começar. Mas que sejamos
completamente despertos pelo Senhor, para entendermos mesmo que nós não somos religiosos, mas a fé para nós é uma certeza, é o nosso viver diário. O justo viverá pela fé. Anuncia isso para todos os lugares, anuncia em todo o ambiente que você vive pela fé, da certeza daquilo que você não está vendo e ninguém está vendo, mas é uma certeza do teu espírito. Andamos nessa certeza. Em terceiro lugar, você tem novas referências de primícia, porque Jesus foi a primícia, né, da ressurreição, e isso também é o que diz a palavra. E Maria Madalena, ela é a primícia da anunciação, aquela que viu o Senhor e decretou a morte de preconceitos. E os vencedores são quem? A primícia dos frutos que venceram a esterilidade para sempre. 1 Coríntios 15 diz assim: e se Cristo ressuscitou, versículo 14, não ressuscitou, é vã a nossa pregação, né? E vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora o 20 diz: mas de fato, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Nós temos essa referência de primícia. O Benjamin está aqui. O Benjamin aqui, poderoso, cheio de vida. Glória a Deus, irmãos. Então nós temos em Cristo essa primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Maria Madalena é a primícia dessa anunciação. Glória a Deus pela igreja dos primogênitos. Essa seleção, os vencedores. Irmãos, que tenhamos esse entendimento no espírito daquilo que estamos vivendo. O teu pensamento precisa ser vivo. A tua esperança é viva. A palavra de Deus é viva, é cheia de vida, de Gênesis a Apocalipse. Tudo é vida em todo o tempo. E o Senhor quer te despertar para essa vida hoje, te despertar para essa realidade. Glória a Deus. Vai lá ver se o Dindo chegou. Eu fico muito feliz de anunciar esse pensamento vivo, porque isso traz para nós um despertar, né? De quando eu vou responder alguma coisa, não, peraí, essa resposta não é a resposta de vida. Na hora que eu coloquei o Benjamin aqui no meu colo, ele tomou vacina hoje e tal. Então, a tendência é falar que ele tá meio caidinho, né? Tá com febre, tá doentinho. Não, não tá. Tá cheio de vida, de ressurreição. E nós vivemos isso. Aqui no Sul, nós estávamos vendo alguns cenários aí essa semana, ontem, hoje, né? E humanamente, assim, tantos impedimentos, né? E cada momento, em cada lugar, esse pensamento vivo é como se tivesse impregnado, né? Eu tenho uma palavra viva aqui, uma palavra viva, e eu não vou negligenciar essa palavra. Ah, que não deu certo, aquela porta fechou, aquela situação, não tem problema. A vida está em mim, não está naquela porta, não está em um cenário fora de mim, está dentro de mim. Essa é a anunciação de Maria Madalena, de um Cristo que estaria agora dentro dela, que ela seria a expressão do corpo dele. Ela não ia tocar o corpo físico de Jesus, mas ela seria a expressão do corpo místico de Jesus, porque a palavra dela tocaria as pessoas, porque ele é o verbo vivo em nós. Então nós temos essa força, e isso é a verdade do Senhor na nossa vida, isso é a verdade da tua vida. Então se você está vivo, os teus olhos estão abertos nesse dia, você está me ouvindo, e sabe que a audição é a última coisa que a pessoa que morre, né, no ser humano, a última coisa que morre é a audição. Então, até o último segundo, você tem essa voz. Você tem como ouvir essa voz. Aleluia. Que seja mesmo essa nossa experiência de segunda a segunda, de segundo a segundo, a experiência de ouvir essa voz, de obedecer essa voz, de ter mesmo a nossa audição desperta, que o Senhor possa ressuscitar os teus ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Se você está vivo, você está ouvindo. E deixa a voz do Senhor penetrar no teu interior, fazer morada, deixa essa voz ecoar, e os lugares vazios onde está ecoando vai sendo cheio pela palavra que expande e que ocupa. A palavra de Deus nos teus lábios, ela ocupa o ambiente. Aleluia. Irmãos, que o Senhor te encha nessa terça-feira, gera mesmo os pensamentos do Senhor. Isaías fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, porque os nossos pensamentos são muito naturais. Por isso que nós precisamos ter os pensamentos lá do alto. Busca esse caminho mais alto. Se esforça por esse caminho mais alto e se exercita, se volta para o espírito. É um exercício diário. É como ir à academia, né? Eu posso ir e fazer 5 anos de academia e parar. Ah, já fiz o suficiente. Posso fazer 10 anos e parar. Não. A academia não existe o dia que você vai parar de exercitar o teu músculo. O dia que você parar de exercitar o músculo, ele não é mais músculo, ele se perde. O espírito é a mesma coisa. É todo dia.
é gradativo, é constante. Busca, se volta ao Espírito nesse dia, em nome de Jesus. Quero finalizar essa palavra deixando a chave Pix para que você exercite o teu Espírito e a tua fé na tua entrega. A semeadura é um exercício de fé, é um exercício de quem tem o Espírito ativado. Nós fazemos isso porque a entrega, ela habilita cenários novos, porque a entrega é a certeza do que ninguém está vendo. Eu coloco uma semente na terra e o que acontece com essa semente, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu tenho a esperança viva de um fruto que é vivo, tem uma vida acontecendo no escondido, tem uma vida acontecendo no oculto, tem uma vida acontecendo dentro de você. Essa vida está acontecendo. Deixa essa vida viver e frutificar através da tua oferta, da tua semeadura. Essa é a verdade do corpo de Cristo. Somos abençoadores. Somos nessa mutualidade abençoados, né? Você abençoa e você também é abençoado. Você entrega, alguém também entrega. Você derrama, alguém derrama. Somos o tempo todo participantes dessa oferta, dessa realidade, desse corpo vivo. A nossa experiência no Jardim da Tumba não é com a morte, é com o corpo de Cristo ressurreto, que me incluiu. Agora eu faço parte desse corpo. Não é o que está fora de mim, é aquilo a quem eu pertenço. Eu é que estou dentro e Ele também está dentro de mim no dispensar do Espírito. Deus te abençoe nessa terça-feira, gerando, frutificando, germinando, vivendo, aleluia, transmitindo vida. Deus te abençoe, desde o litoral aqui de Santa Catarina, de todos os lugares, até Sião. Shalom. Amém, Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Nessa terça-feira, Senhor Deus, do gerar, nós nos posicionamos, Senhor Deus, como o nosso espírito, nos inclinando, Senhor Deus, com a nossa mente para o teu espírito, Deus, com o nosso coração para te amar, Senhor Jesus, e para te expressar, Senhor Jesus, como um corpo, Senhor Deus, coletivo, como a tua igreja, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque te temos como a nossa única referência, Senhor Deus. Nós tememos ao Senhor. A intimidade do Senhor são para que se o temem, Senhor Deus, ao qual o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Senhor Jesus, eu oro, Senhor Deus, por essa aliança que o Senhor fez conosco, Senhor. Cremos, Senhor Jesus, no poder dessa aliança, Senhor Jesus. Senhor Jesus, renova os nossos pensamentos, Senhor Deus. Renova o nosso entendimento, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas no Senhor, para destruir e desfazer todas as armas do inimigo, para quebrar toda mentalidade, todo o castelo que ele tenta criar e construir nas nossas mentes, Senhor. Sabemos que toda batalha espiritual começa na mente, Senhor. E eu declaro que nós temos a mente de Cristo, nós temos a nossa fé renovada no Senhor. Deus, Senhor, eu repreendo toda incredulidade, Senhor Jesus, todas as falsas referências, Senhor Jesus, seja quebrado, Senhor Deus, toda idolatria, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, liga mesmo, Senhor Deus, a luz do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Faz resplandecer sobre os nossos corações. Faz resplandecer, Senhor Deus, a Tua luz sobre os nossos olhares, Senhor. Que o nosso olhar seja um olhar santo, Senhor, para a Tua luz, Senhor Jesus. Para a Tua palavra, Senhor Jesus. Lâmpadas para os nossos pés, Senhor Deus. É a Tua palavra, Senhor Deus. Lâmpadas para os nossos pés, Senhor Deus. E luz para os nossos caminhos, Senhor Deus. Nós confiamos nessa palavra, Senhor Deus. Liga mesmo, Senhor Jesus, a luz do nosso entendimento para que nós possamos, Senhor Jesus, interpretar tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor está falando, Senhor Deus, todos os sinais, Senhor Jesus, dá-nos mesmo esse entendimento, renova o nosso entendimento, renova, Senhor Jesus, a nossa mentalidade. Continuamente, Senhor, estamos Te consultando, Senhor, estamos nos inclinando para Ti com o nosso ser, Senhor Deus, com o nosso espírito, Te contatando, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, cooperar com o Senhor.
Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos santifica, Senhor Deus, mais uma vez hoje com Teu sangue, Senhor Jesus, nos limpa com a Tua palavra, Senhor, lava-nos, Senhor Jesus, de toda a sujeira, de toda a incredulidade deste mundo, ó Senhor Jesus, vivemos, Senhor Deus, para Ti, Senhor Jesus, entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida para o Senhor. E eu declaro, Senhor, que nós morremos juntamente com Cristo, que o nosso velho ser está sepultado juntamente com Cristo. Senhor Jesus, nós ressuscitamos juntamente contigo, Senhor. Esse é o nosso posicionamento. Nós estamos, Senhor Jesus, assentados, Senhor, acima de todo principado, potestade e dominadores do ar. Eu declaro que o inimigo, Senhor Deus, está debaixo dos nossos pés, que ele é um perdedor e que o Senhor nos reconciliou com Deus Pai. Nós somos reconciliados. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor cravou toda a dívida na cruz do Calvário. O Senhor Jesus expôs a vergonha todo o principado e dominadores do ar. O Senhor triunfou na cruz do Calvário. Eu declaro essa vitória, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor Deus, sobre a vida da igreja. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a acessar o nosso espírito, Senhor. Vivifica esse espírito que esteja adormecido, Senhor Deus. Vivifica, toca, Senhor Jesus. Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, e por isso nós falamos, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós vimos, Senhor. Nós profetizamos, Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua verdade que liberta. Profetizamos, Senhor Deus, a realidade através do Espírito de Cristo que habita em nós. Senhor Jesus, somos guiados por esse Espírito, porque somos os Teus filhos, Senhor. Nós unimos a Ti, Senhor Jesus, e somos um só Espírito com o Senhor. Nós clamamos, Abba, Pai, porque o nosso Espírito testifica com seu Espírito, Senhor, que nós somos filhos de Deus. Nós somos esses filhos transformados à sua imagem. Nós somos Teus filhos, Senhor Deus, regenerados porque recebemos de Ti vida. Aleluia, Senhor Deus, obrigado pela Tua vida, Senhor Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é a nossa fonte de vida. Senhor Jesus, sopra mesmo, Senhor Deus, do Teu Ruach Elohim. Sopra, Senhor Jesus, o Teu pneuma em cada um dos Teus filhos. Sopra, Senhor Jesus, o Teu Espírito, Senhor Deus, no Teu corpo, Senhor Jesus, através da Sua palavra, Senhor Jesus, que é viva e eficaz. Vivifica, Senhor Jesus, o Teu corpo. Vivifica, Senhor Jesus, a Tua igreja. Aleluia, Senhor Jesus. Vem mesmo, Senhor Deus, com as Tuas espadas, Senhor Deus, separar, Senhor Jesus, a alma do Espírito. Senhor Jesus, nos ajude a separar a nossa alma do Espírito, Senhor Jesus, para dar-nos discernimento, Senhor Deus, e discernir os pensamentos, Senhor Deus, e o propósito do coração, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, estar no nosso espírito, andar no nosso espírito, Senhor Jesus, viver nesse espírito, Senhor. Dá-nos mesmo um espírito de vigilância, Senhor Deus, e de oração. Em Teu santo nome eu Te agradeço. Amém. Salmos 84. Quão amáveis são Teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente, louvam-Te perpetuamente.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Nos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia. Feliz o homem quem te confia. Salmo 24. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh, oh. Me leva, Senhor. Oh, oh, la, 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 la. Me leva, Senhor. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, oh Deus da minha salvação, me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, ui, oh, oh. Me leva, Senhor. La, 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 la. Me leva, Senhor. Salmo 103. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas doenças.
Ele me salva da morte, me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como uma águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, e já estou voando. E já estou voando, e já estou voando, e já estou voando, e já estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando. Já estou voando. Salmo 54. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Ai, pa 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 pa, pa pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Oh, louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. E louvarei, 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 aleluia. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas.
Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh.